Olá, pessoal. Meu nome é Luísa Guimarães Lanes, eu sou graduada em Letras Português e atualmente mestranda em Língua Portuguesa pela UFRJ. Eu também atuo como professora de Língua Portuguesa, de Literatura e de Redação, sendo que a maior parte dessa carga horária se destina à disciplina de redação, principalmente redação para o ensino médio. Sendo assim, o título da minha palestra, o que eu vou discutir hoje, tem muito a ver com a minha prática docente. Eu me interesso muito pelo ensino de produção de texto e, de modo especial, pelo ensino do gênero redação do Enem. O título da minha palestra é O ensino do gênero redação do Enem, discussões e caminhos metodológicos. Antes de mais nada, é importante comentar brevemente sobre o ensino de língua portuguesa, sobre o que prevê a teoria e sobre como esse ensino acontece na prática. De acordo com a teoria, o ensino de língua portuguesa deve partir do texto. As questões gramaticais e outros fenômenos devem ser analisados dentro do texto. Porém, na prática, verificamos ainda muitos resquícios de uma abordagem tradicional, aquela que privilegia a gramática normativa, e parte de frases descontextualizadas ou frases que, às vezes, até estão inseridas em unidades linguísticas, mas essas unidades linguísticas são tomadas como pretexto para cobrar questões exclusivamente gramaticais. Aqui eu trouxe uma citação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, um importante documento dentro do ensino, que fala sobre essa importância de colocar o texto como objeto central de ensino, ou seja, não frases descontextualizadas. Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos, não é possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a palavra, nem a frase, que descontextualizadas pouco tem a ver com a competência discursiva. Quais são os prejuízos gerados por essa abordagem tradicional? Os prejuízos são inúmeros. Um deles é que o aluno passa a acreditar que escrever de acordo com a gramática normativa, com a norma culta, é o único critério levado em consideração na hora de produzir um bom texto. Além disso, gera nos alunos uma grande dificuldade de produzir textos, ou seja, de articular uma frase, um trecho com o outro, porque esses alunos estão mais habituados a realizarem atividades descontextualizadas, com frases fragmentadas. A Irandé Antunes comenta sobre isso e diz: esses exercícios de formar frases soltas afastam os alunos daquilo que eles fazem naturalmente quando interagem com os outros, que é construir peças inteiras, ou seja, textos. Sendo assim, esses alunos que apresentam essa grande dificuldade em produzir textos chegam no ensino médio muito crus. E os professores se veem sem reação, sem saber como solucionar esse problema. Às vezes, os alunos chegam com dificuldades muito básicas, dificuldades que deveriam ter sido amenizadas no ensino fundamental. E agora não há tempo para resolver isso. Diante dessa circunstância, alguns professores preferem pedir que os alunos reproduzam textos prontos, principalmente para fazer a redação do Enem. Como isso é feito? Os professores montam um modelo de redação padrão e pedem que os alunos sigam esse modelo. Pode ser que, seguindo essa prática pedagógica, os discentes alcancem uma nota razoável na redação do Enem ou em outra prova. Mas essa metodologia não é eficiente, porque ela desconsidera a autoria, a identidade de escrita, o estilo de escrita do aluno. A gente não consegue diferenciar um texto de outro, porque houve uma padronização, uma reprodução de um mesmo modelo.
A autora Costa Val comenta sobre isso. Só que o comentário dela é voltado para a redação escolar. Mesmo assim, é um posicionamento que se aplica também à redação do Enem. A escritora diz: ou seja, o trabalho com a redação escolar valoriza enfaticamente os padrões formais e não favorece a formação do aluno como sujeito de linguagem capaz de compreender as circunstâncias de sua enunciação. É claro, quando há essa reprodução, é como se o professor não acreditasse que o aluno é um sujeito capaz de entender a linguagem, os fenômenos da língua e tudo mais. Esse procedimento não dá aos alunos a oportunidade de aliar ao estilo do gênero o seu próprio estilo. A gente não consegue identificar, como eu falei antes, um estilo, uma identidade de escrita, porque existe uma padronização dos textos, submetendo a escrita dos alunos a padrões formais inflexíveis e a ausência de uma perspectiva discursiva. Ou seja, a escrita discente é submetida a algo engessado, algo que não dá para adaptar. Tudo bem? Sendo assim, para a gente tentar amenizar essa postura ineficiente, essa postura de reproduzir textos prontos, eu vou trazer para vocês um caminho metodológico possível e, a partir dele, diferentes caminhos poderão ser trilhados. Para tornar esse caminho metodológico mais didático, mais fácil de ser entendido, eu me baseei numa redação nota 1000, do Enem de 2019. Lembrando que, em 2019, o tema da redação do Enem foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu não coloquei aqui a proposta de redação completa, porque, por uma questão de tempo, nós não conseguiremos ler essa proposta completa. Mas, durante uma aula, é importante que o professor reforce para os alunos que eles precisam ler todos os textos motivadores. Esses textos não estão ali à toa. Os estudantes, às vezes, têm a ideia equivocada de que, não lendo esses textos, eles vão ganhar tempo. Mas não é bem assim. Esses textos, além de resgatarem conhecimentos prévios, direcionam a escrita do candidato. Tudo bem? Eu vou mudar de tela aqui um momentinho, só para mostrar o caminho metodológico possível. O caminho metodológico seria esse daqui. Mostrar para o aluno, de modo bem esquematizado, o que fazer em cada um dos parágrafos. Ou seja, o aluno precisa entender que uma introdução não é um parágrafo que simplesmente introduz o tema. Ele precisa entender que, nessa primeira parte, ele vai apresentar o tema usando uma referência interdisciplinar, que também é conhecida como repertório sociocultural. Depois, evidenciar uma tese, que nada mais é do que opinião, e, por fim, explicitar os dois argumentos. Essa divisão detalhada deve ser feita em relação a todos os parágrafos. Eu vou tentar explicar isso de forma bem resumida, porque nós não temos tempo para entrar em muitos detalhes. Bom, após essa divisão do que fazer em cada um dos parágrafos, é interessante que o professor coloque logo abaixo para o aluno conseguir visualizar bem um exemplo disso. Reparem só, em verde, a gente tem a apresentação do tema com essa referência interdisciplinar. Abaixo também, destacado de verde, a gente tem um trechinho no qual um candidato que tirou nota 1000 fez isso. Reparem só, de modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Aqui o indivíduo apresentou o tema usando uma referência, que foi um filme. Lembrando, o repertório ou a referência
Pode ser um filme, pode ser um episódio histórico, uma citação, algum caso que repercutiu bastante na mídia e tem relação com o tema. O que é preciso considerar nessa parte é que o candidato não pode se estender muito para não perder o fio da meada. Nós estamos num texto dissertativo argumentativo. O foco é defender um ponto de vista, não descrever nenhuma referência interdisciplinar. Logo após, nós temos a tese, e a pessoa diz: entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira. Essa é a opinião do candidato. Que benefícios são esses? Aqueles que o candidato comentou antes: lazer, socialização e cultura. Porém, não basta emitir uma opinião, é preciso sustentar esse ponto de vista. Por que esses benefícios não atingem toda a população? Na visão da pessoa que escreveu esse trecho, porque existe uma elitização dos meios cinematográficos, é o primeiro argumento, e também porque falta infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Primeiro elemento seria o argumento 1 e o segundo, o argumento 2. Nos parágrafos seguintes, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, no desenvolvimento 1, o candidato vai explicar o seu argumento 1 e no desenvolvimento 2, o seu argumento 2. O trechinho opcional escrito com tinta preta logo após os argumentos diz assim: sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Essa parte consiste em reforçar de que esse problema precisa de uma solução, mas ela é opcional, o candidato coloca se quiser, porque a solução específica vai vir lá embaixo, na conclusão, no último parágrafo. No desenvolvimento 1, a pessoa deve fazer um tópico frasal, uma ampliação desse tópico frasal e consequência do tópico frasal, que é uma frase com forte teor argumentativo. O tópico frasal nada mais é, como o próprio nome já sugere, uma frase que vai relacionar o argumento 1, no caso do desenvolvimento 1, com o tema. Nós já sabemos, então, que aqui vai ser comentado sobre a elitização dos meios cinematográficos, porque esse é o argumento 1. A pessoa, então, diz: a princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Antes que a gente dê continuidade, eu queria fazer um parênteses. Nós percebemos aqui o uso do conectivo a princípio, porque essa redação foi feita no Enem de 2019. Porém, a partir do ano passado, 2020, houve uma nova orientação. A partir de agora, conectivos como esse, que dão ideia de primeiro lugar, a princípio, em primeiro lugar, primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, não deverão ser mais utilizados e deverão ser substituídos por conectivos mais abrangentes, que não conferem essa ideia de primeiro lugar. Como? Como exemplo, nesse contexto, nessa perspectiva, nesse viés e assim por diante. Voltando aqui, então, ao foco. Depois de apresentar o tópico frasal, a pessoa vai ampliar, vai explicar esse tópico frasal, porque só dizer que há uma elitização dos meios cinematográficos é pouco detalhado, eu preciso entender em que consiste essa elitização. Em amarelo, isso posto, segundo o filósofo inglês Nick Cowdery, em sua obra Por que a Voz Importa, a sociedade neoliberal odierna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privados dos meios de comunicação. A partir disso, é indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais nobres e o alto valor dos ingressos configuram uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos,
tal como discute Nick Covey. Agora eu entendo melhor a que essa elitização está se referindo. Ela está se referindo à concentração de cinemas em áreas mais nobres e o alto valor dos ingressos, excluindo, assim, os menos favorecidos socialmente. Depois a gente tem uma consequência desse tópico frasal. Eu peço desculpas pela resolução estar ruim de ler, mas infelizmente na versão oficial do documento isso não aconteceu, mas quando eu coloco na tela compartilhada, isso acontece. Portanto, eu vou pular esse trechinho aqui, mas não vai atrapalhar o entendimento do texto. Nós já entendemos que no desenvolvimento 1, o que deve ser feito é isso: tópico frasal, ampliação desse tópico e depois consequência. No desenvolvimento 2, a mesma estrutura, com a diferença de que o argumento é outro. O argumento é o 2, o segundo a ser mencionado ali na introdução, ou seja, a falta de estrutura. Ademais, em vermelho, no desenvolvimento 2, ademais, vale postular que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas do país. Esse é o tópico frasal. A pessoa retomou a questão da infraestrutura e relacionou isso com o tópico, com o tema, perdão. Em amarelo, conquanto a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna e os cinemas disponham de lugares reservados para cadeirantes, não há intérpretes de libras nas telas e a configuração das salas, pautada em escadas, não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Novamente, eu vou cortar esse trechinho aqui. Na verdade, agora que eu desci um pouco, eu estou conseguindo ler melhor a consequência do tópico frasal lá do desenvolvimento 1. Peço desculpas pela confusão, mas eu vou voltar, então, no desenvolvimento 1, só para não perder essa parte. Na consequência do tópico frasal, em azul, do desenvolvimento 1, a pessoa diz: nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura, promovidos pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Como consequência, poucos indivíduos têm acesso ao cinema. É isso que diz nesse finalzinho. E, além de trazer uma consequência do que foi dito antes, é uma frase que traz uma ideia de conclusão. Você está fechando um parágrafo. Esse trechinho cumpre esse objetivo também. A consequência do tópico frasal no desenvolvimento 2 é a seguinte: à luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Então, novamente, como consequência, a gente tem uma exclusão de alguns indivíduos dessa forma de lazer. Depois desses 3 parágrafos, nós temos a conclusão. A conclusão apresenta a seguinte estrutura: retomada da tese, da opinião e elaboração de uma proposta de intervenção, sendo que essa proposta de intervenção nada mais é do que uma solução para o tema, só que uma solução detalhada, que precisa apresentar 4 elementos. O quem, ou seja, um agente responsável por colocar determinada solução em prática. Qual seria essa solução, marcada pelo o quê? Como essa solução seria colocada em prática e a finalidade dela, ou seja, para quê? Ainda, tendo como base essa redação nota 1000, lembrando que é uma única redação nota 1000, eu apenas fragmentei o texto em parágrafos, nos 4 parágrafos apresentados nesse tipo de texto. Início da conclusão. Por fim, diante dos desafios supramencionados, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Eu quero chamar a atenção para um pequeno detalhe.
Nessa redação nota 1000, nesse parágrafo conclusivo aqui, não houve uma retomada específica da opinião do candidato, do que ele falou lá na introdução. Isso acontece, mas o ideal é que haja essa retomada da tese. Mas como vocês podem ver, mesmo não tendo retomado, o candidato tirou nota 1000. Às vezes as pessoas preferem não fazer essa retomada e sim começar a comentar sobre essa solução que vai ser detalhada na frente. Isso acontece, eu escolhi esse exemplo justamente para mostrar isso, que a teoria diz que precisa haver uma retomada da tese, e a gente sabe que o mais ideal é isso, mas na prática a gente verifica algo um pouquinho diferente só nesse início da conclusão. Depois dessa quase retomada da tese, nós temos a proposta de intervenção, que diz assim: nesse âmbito, cabe ao poder público, na figura do Ministério Público, em vermelho, então, nós temos o agente responsável, quem vai colocar essa solução em prática, em parceria com a mídia nacional, desenvolver campanhas educativas, ou seja, a solução, por meio de cartilhas virtuais e curta-metragens a serem veiculados nas mídias sociais. Qual a finalidade? Orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Lembrando que essa proposta de intervenção é formada por duas soluções. A primeira é essa que eu acabei de ler, e essa primeira solução está relacionada com o primeiro argumento detalhado no desenvolvimento 1 e mencionado no início mencionado, primeiramente aqui na introdução, ok? E a segunda solução da proposta de intervenção, por sua vez, vai estar relacionada com o segundo argumento, especificado no desenvolvimento 2. A segunda solução diz: por sua vez, as empresas, em vermelho, estão conseguindo acompanhar essa relação que eu fiz? Por sua vez, as empresas devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema, pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema a todos, como relata o filme Cine Hollywood. Eu acabei engatando a leitura, mas não era para ter feito isso. Eu deveria ter parado em adaptadas, porque é aqui que termina a proposta de intervenção. Depois disso, o que o candidato escreveu na frente é algo chamado circularidade. Essa frase consiste em retomar a referência interdisciplinar da introdução na conclusão, num movimento circular, resgatando uma informação do topo lá da introdução e mencionando essa informação no outro extremo, lá na conclusão. Vamos relembrar que o candidato utilizou essa referência, Cine Hollywood. Repararam só na primeira linha do texto? Então, quando o candidato retoma essa referência na conclusão, a gente diz que ele realizou a circularidade. Essa circularidade é opcional. Se a pessoa não fizer, não perderá ponto por isso. Mas, se realizar, é algo que agrega valor. Caso essa circularidade seja feita, é algo curto, assim como essa pessoa fez. Tudo bem? Fechando essa questão da estrutura, nós temos algumas outras informações importantes que devem ser consideradas na hora de ensinar esse gênero. Uma eu já acabei antecipando, que é a necessidade de ler a proposta completa, incluindo os textos motivadores. Eu disse que isso deve ser feito porque os textos motivadores resgatam conhecimentos prévios e, de certo modo, direcionam a escrita. Interpretar o tema com atenção, não esquecendo de retomar as palavras-chave, também já comentei um pouquinho antes, porque senão você pode fugir ao tema. A fuga parcial é muito comum de acontecer, ou seja, quando é uma fuga mais
leve. Quando eu esqueço de falar, por exemplo, o tema foca no cenário nacional, no Brasil, e eu esqueço de mencionar o Brasil. É uma fuga leve. Uma fuga total é quando o tema, por exemplo, pede para eu falar do cinema e eu falo do futebol. Uma coisa nada a ver com a outra. Por fim, durante a escrita, sempre tenha em mente as 5 competências de correção. E é sobre isso, sobre esses critérios de correção, que nós vamos falar agora. Mas antes de eu comentar sobre isso, eu queria destacar um outro detalhe. Antes do professor seguir esse caminho metodológico aqui de trabalhar a estrutura toda esquematizada, é importante fazer uma contextualização do gênero que vai ser estudado. Ou seja, falar que a redação do Enem pertence ao tipo textual dissertativo argumentativo, que é um tipo marcado pela defesa de um ponto de vista, falar quantas linhas devem ser apresentadas em cada um desses parágrafos, uma média, falar que esse gênero, redação do Enem, será aplicado em uma situação comunicativa específica, que é a prova do Enem, e outros detalhes mais que, por falta de tempo, eu não vou poder comentar aqui. Mas o que eu quero dizer é isso. O professor não pode chegar também direto nessa parte aqui da estrutura, porque fica muito vago. Precisa haver uma apresentação do gênero antes. Tudo bem? Vamos, então, para as competências do Enem. Eu disse que o candidato precisa sempre ter em mente as competências, ou seja, os critérios que vão orientar a correção da redação do Enem. São 5 competências. A primeira diz assim: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Lembrando que cada uma dessas competências vale 200 pontos, totalizando, assim, 1.000 pontos, que é a nota máxima da redação do Enem. Nessa competência 1, o candidato vai ser avaliado em critérios como ortografia, acentuação, pontuação, construções frasais, se as construções sintáticas estão bem feitas, são alguns exemplos. Competência 2. A competência 2 compreende bastante coisa, então eu vou falar bem passo a passo. Compreender a proposta de redação, ou seja, compreender o tema, não realizar a fuga total nem a fuga parcial que eu comentei anteriormente. Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. A importância da referência interdisciplinar do repertório sociocultural, que eu comentei durante a análise da redação nota 1000. É preciso colocar apenas uma referência interdisciplinar no texto, de preferência na introdução, mas nada impede que nos parágrafos do desenvolvimento, tanto no 1 como no 2, o candidato também insira referências, assim como aquela pessoa, do texto que a gente estava analisando fez. Mas é preciso apenas, é obrigatório apenas que uma referência seja mencionada. Se essa referência for pertinente, já é o suficiente para o candidato ganhar a nota máxima nessa parte aqui de aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Por fim, outro detalhe também, dessa competência 2 é respeitar a estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa, O finalzinho diz: dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Qual que é a estrutura desse texto? A questão dos 4 parágrafos, o que fazer em cada um desses parágrafos? Isso é estrutura. Entender que o texto dissertativo argumentativo, como eu falei, ele está totalmente relacionado com a defesa de um ponto de vista, então isso precisa ser verificado pelo corretor no momento da análise. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência aqui vai analisar o quão convincente, o quão persuasivo você consegue ser.
porque não basta você jogar, por exemplo, uma informação, uma referência interdisciplinar, desde que aquela informação não seja produtiva, não seja pertinente para a defesa do seu ponto de vista. Toda informação, todo dado que você insere no seu texto, você precisa ter em mente que ele precisa estar associado com a defesa do seu ponto de vista. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Já nessa competência, o que está sendo analisado é a coesão, o quanto você consegue articular as partes do seu texto. Uma palavra com a outra, uma frase com a outra, um parágrafo com o outro. Coesão é isso, né? É a interligação das partes de um texto. Uma das maneiras de se estabelecer uma coesão, né, é por meio dos conectivos, que nós vimos ali na redação nota 1000. Aqueles conectivos que aparecem no início do desenvolvimento, a princípio, ademais, ou algum conectivo conclusivo no último parágrafo, portanto, então, são alguns exemplos de conectivos. Competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Reparem só como a proposta de intervenção, ela tem um valor muito alto no Enem. Então, é muito importante elaborar uma boa proposta e detalhar essa proposta, algo que a gente faz na conclusão. Para fechar, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, espero que as explicações tenham sido claras e quero destacar aqui muitas informações que seriam necessárias de serem mencionadas, eu acabei omitindo devido ao tempo. É só uma fala mesmo para despertar o interesse e é um recorte, né? Existem muitas outras questões que precisariam ser levantadas. Tchau, tchau, é isso, espero que tenham gostado. Algumas referências, já estava me esquecendo, algumas referências também, coloquei aqui as principais, é óbvio que existem muitos autores por trás da minha fala, mas coloquei as principais, ok? Tchau, tchau.